Gostaria só de recordar que a gente sempre transmite as palestras das segundas-feiras pelo Facebook e também disponibiliza essas palestras no nosso canal do YouTube. Então, canal no Facebook Centro Espírita Paz e no YouTube também. Quem tiver dúvida pode nos procurar, a gente indica as palestras ficam nas salas para depois serem assistidas. Então, obrigado, Dora, pela oração. Eu quero convidar o Paulo Davi para apresentar a nossa palestrante importada lá do estado de São Paulo para falar hoje aqui para nós. Boa noite a todos. É sempre uma alegria quando nós podemos receber pessoas que viajaram o mundo e que vêm nos ofertar o seu conhecimento. Hoje nós temos a grata satisfação de receber entre nós a senhora Irvênia Prada. A agenciadora dela foi a Rita, né, Rita? Muito obrigado por poder nos ajudar nesse contato com ela. Mas eu queria iniciar a apresentação dela dizendo uma coisa bem simples. Muitas pessoas vieram de outros lugares, de outras casas, para ouvi-la, e algumas delas com lágrimas nos olhos, pelo reencontro. Isso já denota que, mais do que qualquer coisa que eu vá ler aqui do currículo dela, o coração bondoso e amistoso, que abriga sob seus olhares aqueles que também aprenderam a amar Jesus. Ela é médica veterinária, formada pela Universidade de São Paulo. Ela é uma autoridade mundial na comunidade espírita sobre o assunto, a anatomia dos animais. Ligada a várias instituições espíritas que trabalham em defesa dos animais e também instituições não espíritas. Além disso, ligada à AME São Paulo, à AME Brasil e à AME Mundial. Ela é escritora de vários livros. Eu tenho em mãos o livro A Alma dos Animais. Há outro, A Questão Espiritual dos Animais, que é basicamente o tema da nossa reflexão da noite, assim como inúmeros outros que ela já estava querendo que eu diminuísse a conversa aqui para deixar ela falar. Aborda em suas áreas, obras, a zooterapia, que é o conjunto de procedimentos que ajudam pacientes a melhorar o quadro clínico através do uso de animais. Palestrante há mais de 25 anos, conhecimentos acadêmicos aliados à doutrina espírita. Muito obrigado, professora, por estar conosco, e fique à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu peço desculpa porque eu estou com todas as ites aqui, viu? Bronquiolites, faringites, mas fico muito feliz. Até porque eu estou reencontrando minhas duas alunas queridas, doutora Rita Garcia e doutora Maria Aparecida Alcântara, né? Que estiveram comigo lá em São Paulo e estão jogando as suas sementes aqui no território paranaense. Então, esse assunto que eu trago para vocês hoje, eu chamo de a questão espiritual dos animais. Então, a história começou assim, olha. Eu sou nascida e criada numa cidade muito pequena lá no interior do estado de São Paulo. A minha mãe foi professora de roça, de fazenda, uns 20 anos. Eu gostava de ir no trole que levava ela para a fazenda. Eu sentava atrás e ia com os pés descalços arrastando na areia. Sabe aquelas coisas que só criança nascida em cidade muito pequena que faz, né? O meu avô, o pai da minha mãe, ele tinha uma chácara, ele criava galinhas e porcos. Tinha cavalos
Então eu fui criada no meio dessa charada toda, né? Mas eu confesso que naquela época eu estava tão inserida nesse contexto que eu identificava precisamente como os animais sofrem, né? Mas quando eu fui fazer veterinária em São Paulo, e eu acabei indo por influência de um tio que é veterinário, eu comecei a ver logo de início no ambulatório os animais chegarem com infecções, com parasitoses, politraumatizados, com partos distóxicos, com epilepsia, com câncer de várias naturezas. Eu comecei a me perguntar, mas por que os animais sofrem assim, né? Eu já era espírita de berço, e eu já sabia pelo livro dos espíritos que para os animais não há expiação, né? Então eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem assim, porque eles têm doenças muito parecidas com as dos seres humanos. Eu comecei a ler a obra espírita desde o começo, as obras básicas, livro dos espíritos, fui indo, revista espírita, André Luiz, Emmanuel, para obter essa resposta. Só que no meio dessa leitura eu fui encontrando outros assuntos. Eu fui recolhendo, chegou uma hora, eu tinha uma quantidade tão grande de informações que o próprio plano espiritual me aconselhou a publicar. Então eu fiz essa publicação, o ano passado ela fez 20 anos da primeira edição. E eu coloquei como título a questão espiritual dos animais. Porque esse termo questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Porque vocês vão ver muitos assuntos relacionados aos animais têm resposta pronta. Outros assuntos ainda não têm. Continuam como questão, ou seja, como matéria em discussão, né? Então é isso que eu vou trazer para vocês na noite de hoje. Então é assim, olha, posso começar? Eu acho que nós vamos ter que fazer uma dupla, professor. Deu certo. Deu certo? Então, a questão espiritual dos animais. O ano passado, em comemoração aos 20 anos da primeira edição, foi editada a 12ª edição e a Folha Espírita Editora me convidou para fazer uma revisão e uma ampliação da edição. Ela está com um novo formato desde o ano passado e tem capítulos novos, né? Então, o que eu fui tratando nesse livro? Esse azulzinho aqui é a edição mais antiga. Não está indo para frente. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar aqui. Agora nem para frente nem para trás. Nem para frente nem para trás. Então, nesse livro, eu trato de vários assuntos. Por exemplo, eu vou dizer, os animais têm alma, os animais são espíritos encarnados, o pensamento dos animais, os animais, como é que eles desencarnam e reencarnam, animais têm mediunidade, essas coisas que a gente chama de espíritos da natureza, o que são? Será que são animais? São formas intermediárias, né? Então tem uma porção de assuntos que eu vou discorrendo nos diferentes capítulos. É claro que hoje aqui com vocês não vai dar tempo da gente falar todo o conteúdo do livro. Então eu escolhi 2 temas. Um deles é os animais têm alma, é o primeiro tema que eu vou discutir. E o outro corresponde à primeira pergunta que eu fiz quando comecei esse estudo. Por que os animais sofrem? Vocês gostariam de saber por que os animais sofrem? Então a gente vai tratar desses 2 assuntos, né? Bom, tudo que eu disser para vocês eu vou citar a fonte, porque vocês podem recorrer depois à fonte diretamente para saber como é que eu estou tratando cada assunto, viu? Ainda mais os assuntos relacionados ao que eu chamo de questão. Bom, então quando a gente vai no Livro dos Espíritos, questão 597, tem uma pergunta lá que Kardec faz e que é fundamental. Ele diz assim: se os animais têm uma inteligência que lhes confere uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Olha que questão interessante, porque quando ele pergunta se a inteligência dos animais está relacionada a um princípio independente da matéria, o
O que a gente vai entender? Vamos lembrar da questão 27 do Livro dos Espíritos, também da 79. Nós lá aprendemos que só existem 3 elementos no universo: o Criador, a matéria e o Espírito. A matéria está ligada ao princípio material, é o Espírito, o princípio inteligente ou espiritual. Quando Kardec pergunta, a inteligência dos animais está ligada a um princípio independente da matéria, ele já está dando resposta, não é? Em relação à questão 27. Aliás, Kardec foi tão oportuno que ele não pergunta para os espíritos se os animais são seres inteligentes. Olha bem o anunciado da questão. Se os animais têm uma inteligência, ele está afirmando. Essa afirmativa de Kardec, ela antecipou de mais de 150 anos a ciência acadêmica, ao considerar que os animais são seres inteligentes. Bom, a resposta, então, a gente vai ver logo no outro slide. Com essa pergunta e com essa resposta, a gente começou a perceber que existe um binômio, volta uma, por favor, um binômio indissolúvel entre espírito e inteligência. Por quê? Todo ato de inteligência brota de uma mente espírita, de um espírito, e todo espírito se manifesta através de atos de inteligência. Bom, então qual é a questão aí? Qual é a resposta a essa pergunta? Os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação. Há neles um princípio independente da matéria? Sim, é a resposta dos espíritos, e que sobrevive à morte do corpo físico. Bom, tem um caso para contar para vocês, que é do Lorde, o cão do Chico Xavier. Esses livros que contam a história da vida de Chico Xavier falam muitas vezes do Lorde, né? Então, em carta que Chico Xavier escreveu a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, na década de 1950, ele conta o seguinte, e esse relato está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa companheira Sueli Caldas Schubert. Nessa carta de próprio punho, vocês sabem o que é carta de próprio punho? Acho que as meninas mais novinhas ali não sabem. Vocês sabem? O que é carta de próprio punho? Nem carta, não sabe o que é. Pois é, nem carta. Porque hoje em dia só no teclado do computador, é só no WhatsApp. Carta de próprio punho é assim, olha, quando eu vim estudar em São Paulo, não tinha celular, não tinha fax, não tinha nada dessas comodidades. Meus pais pegavam a caneta, né, o bloco de cartas, escrevia de próprio punho, olha, né, a gente pegava a caneta ou lápis e escrevia carta de próprio punho, para fazer a diferença da carta que era digitada na máquina de escrever. Então, em carta de próprio punho, Chico conta que o Lorde foi ficando doente, até que ao desencarnar, ele vê o espírito do seu irmão José, já desencarnado, receber nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginem a beleza dessa cena, não é? E ainda ele continua a carta dizendo assim, nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde aos seus pés. Então, esse caso de Chico Xavier, no livro eu conto outros, ele reafirma, ele confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Sim, os animais têm um princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo físico. Olha que coisa bonita, né? Vamos analisar alguns atributos da alma dos animais, além de inteligência. Por exemplo, vamos focar em instinto e inteligência. Se a gente parar ali na porta do centro, e toda pessoa que passar, a gente pergunta, com licença, boa noite, o senhor acha que os animais agem por instinto ou por inteligência? Qual vocês acham que seria a resposta mais frequente? Está errada a resposta. Tanto na visão espírita quanto na visão acadêmica. Todo ser vivo, que seja, ele tem atos instintivos e tem atos de inteligência. Hoje a própria etologia, que é a ciência do comportamento, ela define instinto como sendo
atos que nós já aprendemos a fazer, nós seres vivos já aprendemos a fazer e fazemos automaticamente, instintivamente. Olha o que tem na Gênesis capítulo 3, nos itens 11 a 13. Lá está escrito assim: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne, porém as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Depois, na 73 do Livro dos Espíritos, Kardec fica tão intrigado com essa informação, que ele já tinha também anteriormente em questões do próprio Livro dos Espíritos, que ele pergunta: instinto é independente da inteligência? E olha a resposta dos Espíritos: não, instinto não é independente de inteligência, é uma espécie de inteligência. Outra informação que a doutrina é pioneira, porque depois só na etologia, que foi codificada como ciência, na década de 1950, é que conseguiu se estruturar bem o conceito de instinto. Então, instinto não é outra coisa diferente de inteligência, é uma espécie de inteligência. O indivíduo já aprendeu a fazer essas coisas, então no arquivo dele de memória, vamos imaginar metaforicamente, tem uma gaveta lá, você coloca lá todos os atos que você já aprendeu a fazer e põe um rótulo instinto, não é? É isso. O que você já aprendeu a fazer, como ser vivo, você faz instintivamente. Então é assim que a coisa. Eu adoro essa questão 849 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é no homem em estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Qual vocês acham que é a resposta? Vamos entender a resposta, vamos entender a pergunta. No livro No Mundo Maior de André Luiz, Calderaro, que é o mentor, ele explica nos capítulos 3 e 4. A nossa casa mental tem 3 andares. Cada um dos andares interage com uma parte do cérebro. O primeiro andar, que ele chama de porão da nossa individualidade, trabalha com a parte mais profunda do cérebro. E daí nós temos, em relação a isso, os atos instintivos e automatizados. Ao passo que o terceiro andar, onde nós colocamos as metas e os ideais que queremos atingir, trabalha com o lobo frontal. Tem a ver com livre-arbítrio, associação de ideias, mecanismos de memória, aprendizado. Vamos rever a pergunta. Onde que está? Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? É essa aqui embaixo ou já está aqui em cima? Olha, pela própria fisionomia lá da criatura, que somos nós da idade da pedra lascada, o lobo frontal era muito pouco desenvolvido. Então a resposta é taxativa. Não, a nossa faculdade dominante é o instinto. Nessa época, enquanto homem primitivo, né? Então, vamos rever os conceitos. Tanto instinto quanto inteligência, todos os seres vivos, passa solar, né? Todos os seres vivos agem por instinto, que já aprendeu a fazer, e por inteligência, aqueles que dependem dele resolver, vencendo as dificuldades do momento. Bom, então vamos para frente. Os animais reencarnam. Olha a questão 599 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie que prefere encarnar? Será que o nosso animalzinho que tem lá em casa, aquele nosso amiguinho de estimação, a hora que ele desencarnar, ele vai escolher e falar: não, chega de ser esse cachorrinho aqui, eu quero mudar de raça, eu quero ser um cavalo puro sangue inglês, né? Mas a resposta dos espíritos qual é? Não. Eles não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Tem para outras coisas, né? Para fazer xixi na sala, não é? Isso eles têm, mas não para escolher a espécie que prefere encarnar-se. Depois outra, na 601. Os animais seguem uma lei progressiva pelo processo reencarnatório como seres humanos? Sim, os animais também progridem através do processo reencarnatório. Vou contar para vocês o caso do Dom Pedrito. Bom,
A primeira vez que eu comecei a estudar esse assunto, eu tive lá em Salvador, fui visitar o Divaldo. Aí eu falei, Divaldo, eu sou veterinário, estou estudando o assunto tal. Ele falou, isso, faça isso. E me contou o caso, que depois, cada vez que eu encontro com ele, ele vai contando mais um caso, na próxima edição eu ponho mais um caso, né? Então ele me contou o caso que aconteceu lá em Campos Grande, mas que vocês vão ler no livro, não vou contar esse aqui. Uma outra vez ele me contou isso. Então ele disse que Chico Xavier tinha um cachorro chamado Dom Pedrito. Esse cachorro morreu atropelado. Diz que o Chico ficou muito chateado porque era muito apegado ao Dom Pedrito. Passou um tempo, ele ia andando na rua, veio vindo um filhotinho de cachorro perdido pela calçada atrás do Chico. Mas o Chico não tinha percebido. Emmanuel falou para o ouvido dele, Chico, pare e olha esse cachorrinho que está atrás de você. O Chico parou e falou, mas o que foi? O que esse cachorrinho está me seguindo? Chico, é o Dom Pedrito que está voltando para você. Olha que beleza. Aí ele pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo esse caso que o Divaldo me contou, o Brinquinho é a encarnação do Dom Pedrito. Conto outros casos do livro A Questão Espiritual dos Animais, que eu chamo de sugestivos de reencarnação, né? Tem uma senhora em Portugal, lá na cidade do Porto, faz alguns anos, ela me ligou um dia lá em casa, aflita, porque tinha lhe morrido a cadelinha, Zizi. E ela queria saber notícias da Zizi. Então ela disse, professora, há de ter notícia. Eu disse, olha, eu sou estudiosa do assunto, eu não... E depois, para que saber notícia? Vamos confiar que o plano espiritual está cuidando, né? Bom, aí ela me ligava, várias vezes ligava, e meu marido dizia assim, Emílio, desliga esse telefone que ela vai pagar uma fortuna. Eu disse, Flávio, lá na Europa, a telefonia é muito mais barata do que aqui. E ela que me ligou, eu não posso desligar, é uma falta de gentileza, né? Aí eu peguei e fui doutrinando ela. Eu disse, olha, a senhora tem tanto amor pelos animais, não fiquem com esse amor retrito pela Zizi. Peça para os espíritos que eles vão colocar outro animal na sua frente, ou então a encarnação da própria Zizi, né? Fui falando, um dia ela me ligou assim, professor, encontrei uma cadelinha, pôs o nome de Lili. Agora quero saber se a Lili é a reencarnação da Zizi. Eu disse, olha, eu não tenho isso de ver a senhora. Depois um dia eu fui no Porto e ela me alugou lá, me arranjou um programa de tudo, centro espírita na prefeitura, mas foi muito bom, né? Porque eu acabei divulgando esse assunto. Bom, então vamos ir para frente. Os animais, portanto, reencarnam, né? Animais de consciência. Acho que vocês estão falando, a Hermínia está usando, né? Tudo bem, os animais são espíritos, reencarnam, mas consciência. Se a gente perguntar lá na porta para essas pessoas que estão passando, os animais têm consciência? Qual vai ser a resposta? Imagina, né? Quem tem consciência é o ser humano. Nós aqui, né? Homo sapiens. Mas olha o que Calderaro diz nesse livro que eu estou citando, No Mundo Maior, capítulo 3. A crisálida da consciência. Vocês lembram o que é crisálida? Tem o ciclo de reprodução da borboleta. A borboleta põe os ovinhos dela lá numa folha, cada ovinho depois vai se desenvolvendo, vira uma lagarta. A lagarta vai comendo as folhas da árvore da sua preferência, vai ficando gorducha. Quando ela fica bem gordinha, ela começa a secretar um muco que se transforma num fio, como da teia de aranha. E ela vai rolando aquilo em volta dela e forma um casulo. A larva dentro do casulo se chama crisálida. Metaforicamente significa fase de potencialidade. Então vamos ler o texto outra vez. A potencialidade da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. É uma coisa fantástica esse pioneirismo de André Luiz, porque no meio espírita não existe uma resposta definitiva se o princípio inteligente começa a atuar no mineral, no vegetal ou no animal. Os espíritas ainda discordam. Tem gente que acha que é só no vegetal ou só no animal, tem outros que já acham que é no mineral. Calderaro está sinalizando que já é no mineral, né? Naquele seixo que rola lá no fundo dos rios. Olha quanta coisa. O pensamento dos animais, será que os animais pensam? Né?
Então vamos ver o que dizem os autores. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, Pensamento das Criaturas. Ele diz assim, olha, a angelitude emite os seus raios, o seu pensamento em raios ultra super curtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas. E os animais em ondas fragmentárias. Lá em cima, nos raios ultra super curtos, eu estou achando, é opinião minha, que aquele caso lá do livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5, em que André Luiz e Calderaro estão diante de um processo obsessivo muito grave de Pedro e Camilo, e eles não dão conta de resolver o caso. Porque André Luiz diz assim, Calderaro, não podemos consolá-los com palavras de conforto, os dois estão num processo obsessivo há 20 anos. E Calderaro disse, não, André, não adianta falar nada para eles. O que eles precisam são vibrações de amor que nós ainda não temos. Imagina, se Calderaro e André Luiz não tinham vibrações de amor suficientes para resolver aquele caso, a gente nas sessões de desobsessão fica doutrinando o obsessor com palavras, né? Nós precisamos vibrar amor. E quando a gente não dá conta, pede auxílio lá do plano superior, né? Então é o caso de Cipriana. Ela vem, se materializa no plano deles e resolve o caso. Mas quando fala dos animais ondas fragmentárias, eu fiquei muito feliz quando eu li outro livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 10, e segunda parte, capítulo 18. André Luiz fala bem assim, que no homem infraprimitivo, a expressão que ele usa, nesse homem infraprimitivo, o pensamento ainda é fragmentário. Quando ele adquire a postura ereta, diferenciação do aparelho fonador e a conquista da palavra falada, é que a palavra falada vai agindo como indutor do pensamento e ele vai organizando o seu pensamento e chega a assumir o pensamento contínuo. É maravilhoso esse processo, né? É maravilhoso. Então esse muro de Berlim que a gente sempre colocou na atualidade entre seres humanos e animais, a gente vai tirando tijolinho por tijolinho. Quando a gente olha o processo evolutivo, historicamente, não tem muro nenhum. Porque é todo um processo, né? Todo um processo evolutivo. Então, vamos lá, vamos para frente. Bom, os animais pensam. Vamos ver o que mais que André Luiz fala para a gente ali. Nesse livro Evolução em Dois Mundos, tem uma pergunta lá no fim, acho que é capítulo 18, que não sei quem faz a pergunta, mas a pergunta está lá. Ela diz assim, dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? É assim, os animais pensam em ondas fragmentárias, mas tem aqueles que essas ondas fragmentárias já estão mais dilatadas. Então, olha a resposta. Sim, entre vocês os cães, os macacos, os gatos, os elefantes, os moares e os equídeos, de vossa experiência usual, são os mais amplamente dotados de riqueza mental, com a introdução ao pensamento contínuo. Não é que de repente eles vão assumir pensamento contínuo, mas eles estão na frente de outros animais, já com ideias mais dilatadas. Ele fala aqui, olha a resposta, de vossa experiência usual. Porque se fosse considerar os animais de modo geral, teria que colocar os golfinhos no meio. Porque os golfinhos têm um cérebro muito estruturado, eles têm um relacionamento muito intensivo com os seres humanos, a ponto de entenderem a linguagem dos seres humanos, né? Então os golfinhos estariam inseridos nessa parte. O papel do cérebro, olha aí Calderaro outra vez no Mundo Maior. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Era tudo que eu queria ouvir, porque o que eu faço na veterinária é isso, eu dou aula de neuroanatomia, né? E sou espírita. Então as coisas se somaram e eu fiquei apaixonada por esse tema, né? Aí foi indo, eu escrevi um outro livro que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, falando inclusive desse processo seletivo, junto com os meus amigos, o Sérgio Lopes e o Décio Iandoli. A gente escreveu esse outro livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Então, nesse livro, A Alma dos Animais,
Eu faço uma coisa que também fiz no outro livro que eu escrevi lá pela veterinária, Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária. Eu fiz o seguinte, olha, eu fiz uma comparação entre as porções do sistema nervoso central do ser humano e dos animais. Peguei um cão de modelo. Então vamos ver lá, olha, medula espinal. Aqui embaixo do cerebelo, tronco encefálico, cerebelo, tudo em amarelo, cérebro. Então eu cheguei à conclusão, como outros autores, que as diferenças de estrutura do cérebro, comparando várias espécies animais e o próprio ser humano, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que isso quer dizer? As diferenças se devem à quantidade maior ou menor de neurônios e às circuitarias cerebrais mais complexas ou menos complexas. Porque o modelo básico é exatamente o mesmo. Nós podemos concluir que o cérebro humano, ele é herdeiro do modelo evolutivo do cérebro dos animais, não é outra coisa, né? Então, mais uma vez, a gente vê que as coisas todas se fazem num determinado processo. Então, pessoal, o que nós vimos até agora, vamos fazer aí uma conclusão de conceitos com base no que nós vimos na doutrina espírita. Os animais são seres espirituais em processo evolutivo. Os animais reencarnam e evoluem. Tudo bem? Vocês estão concordando? Então vamos lá. Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito. Depois, instinto é uma espécie de inteligência, não é uma coisa separada. Nos animais já existe o despertar da consciência. Lembra da crisálida? Né? Depois, nos animais o pensamento é fragmentário e o cérebro dos animais é o órgão de expressão da mente, como no ser humano, o cérebro do ser humano é o órgão de expressão da sua mente. Quando a gente estuda tudo isso, eu costumo perguntar o que a ciência acadêmica das universidades pensa a respeito de tudo isso que a gente já viu. Então hoje a ciência acadêmica diz assim: os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim sensiens, que quer dizer que sente. E quando a gente fala que sente, não é uma coisinha assim, o ser só sente. Tudo isso vem num pacote só. Porque não pode sentir ou não ter memória, não pode fazer associação de ideias e não ser inteligente. Todos esses atributos do espírito, eles vêm num pacote só. Se o ser é sensível, ele tem tudo isso, todas as outras coisas, né? Todos os outros atributos que a gente acabou de ver. Então, olha, nesse livro, Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior, que foi coordenado pelo Thales Tress, é um biólogo lá de Alfenas, a Cida conhece, né, mineira. E então eu escrevi o primeiro capítulo, olha, vocês estão vendo aqui, ele vem a Prada com esse título: Os animais são seres sencientes. Esse livro foi patrocinado pela Internet, então quem tiver interesse pode acessar por aqui, viu? Mas para ver como a ciência, ela hoje interpreta a inteligência, a memória, a capacidade de resolução de problemas que os animais têm, né? Como seres sencientes. Os animais, então, são seres sencientes. Eu gosto muito de citar dentro do meio acadêmico esse biólogo, olha, Gregory Bateson. O Bateson, Gregory Bateson. O Bateson, ele fez uma coisa extraordinária na década de 1960. Ele trouxe outra vez para dentro da estrutura da ciência o conceito de mente. Porque lá na Revolução Científica do século XVII, quando existia um monobloco, ciência, ainda não era ciência estruturada como agora. Conhecimento, Estado e religião eram um bloco só. E quem fazia a fiscalização do absolutismo do conhecimento era o tribunal religioso, da Santa Inquisição ao Tribunal do Santo Ofício. O conhecimento era absolutista. O que os mestres diziam não se podia contestar. Então era assim, naquele tempo, desde a época de Aristóteles, que foi um grande filósofo, ele tinha dito: a Terra é o centro do universo.
Então, quando chegou lá Galileu Galilei, Jordano Bruno, que quiseram falar, não é a Terra o centro do universo, é o Sol, o que aconteceu com eles? O Tribunal da Santa Inquisição condenou, queimou o Jordano Bruno e só não queimou Galileu porque ele abjurou, né? Na hora de dizer, ele negou, mas disse que bem baixinho, ele falou, mas que gira, né? Que os outros planetas que giram em torno do Sol. Mas isso veio vindo. Então, quando se separou lá a ciência da religião no século XVII, à custa de várias figuras eminentes, como René Descartes, Galileu Galilei, Francis Bacon e outros, então, os advogados lá na sacristia falaram assim, vamos fazer assim, olha, tudo que se vê, que se pode medir, pesar, observar, vai ficar com a ciência. Inclusive os fatos que são observáveis e narráveis. Essas coisas que ninguém vê, tipo espírito, mente, psique, não fica com a religião. A ciência se tornou de caráter materialista, até hoje tem esse resíduo, né? Bom, então passaram-se quase 300 anos, quando chegou na década de 1960, o Gregory Bateson trouxe outra vez para dentro da ciência o conceito de mente, que tinha ficado alijado da estrutura da ciência, considerando o seguinte conceito: mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Porque dizer, mesmo uma ameba unicelular no meio líquido, ela sabe sobreviver, ela sabe se alimentar, ela sabe reproduzir, ela sabe fugir de agentes aversivos. Esse saber dela é a mentezinha dela. Então, cada indivíduo, cada espécie tem a sua mente compatível com o que sabe fazer, né? Por isso que naquela questão 849 do Livro dos Espíritos, vocês lembram? Qual é no homem primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O que a gente sabia fazer naquela época? Primeiras encarnações humanas no planeta. Só sabia fazer duas coisas. A manutenção da espécie, ou seja, a gente se defender o seu território e reproduzir a espécie. Não sabia fazer mais nada. A gente não pensava no aquecimento global, na paz mundial, nem coisa nenhuma, né? Porque o nosso lobo frontal era muito pequeno. O nosso espírito tinha muito pouco arquivo de memória. Mas depois a coisa vai indo. Bom, então a contribuição do Gregory Bateson foi tão extraordinária que ele conseguiu trazer para dentro da ciência o conceito de que mente existe em todos os seres vivos, né? Então a mente não é só do ser humano. Olha, mais um tijolinho que a gente está tirando nesse muro que a gente coloca de seres humanos e animais. O que ele fez com isso? Derrubou a visão cartesiana de René Descartes, de que sensibilidade era atributo da mente, a mente é coisa da alma, e só quem tinha alma era o ser humano. Então os animais eram coisas, não eram seres que tinham sensibilidade, inteligência ou qualquer outro tipo dessas coisas, né? A partir daí aconteceram trocentas publicações, artigos, entrevistas. É só procurar na literatura. Hoje nós temos uma literatura farta, mostrando tudo isso que os animais têm, né? São livros muito bonitos mesmo, maravilhosos. Mas aconteceu agora, em 2012, uma coisa muito importante. Acho que nesse dia eu consegui vibrar um pouco em ondas curtas, porque André Luiz, quando dá esse conceito, ele fala que a maior parte da humanidade nasce, vive a encarnação inteira, morre e nunca vibra em ondas curtas. São momentos muito sublimes, né? Esse dia acho que eu consegui vibrar um pouquinho em ondas curtas. Estava acontecendo lá no Reino Unido um simpósio sobre consciência humana, com centenas de neurocientistas. Aí, liderados pelo Dr. Philip Lowe, lá da Stanford University nos Estados Unidos, 26 neurocientistas assinaram um documento que ficou conhecido como Declaração de Cambridge, dizendo assim: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os pombos, têm consciência. E eles justificam dizendo assim: as mesmas estruturas do cérebro humano que são ativadas na manifestação de atos de consciência também existem nesses animais.
Como não existe órgão na estrutura sem função, o que esses órgãos e estruturas estariam fazendo aí? Né? Então eles estão dizendo que esses animais eles têm possibilidade de expressão de consciência. Quando a gente vê, por exemplo, aqui os polvos, mas polvo com consciência, olha, o cérebro dos polvos, apesar de eles serem invertebrados, é um cérebro altamente complexo, tem 14 lobos. Porque como é que ele vai fazer coordenação daqueles 8 braços que ele tem, né? Então ele tem um cérebro altamente diferenciado, com uma capacidade de coordenação motora incrível, incrível. A gente tem 2 braços para fazer a coordenação, ele se atrapalha, ele tem 8 e se desempenha muito bem, né? Ele tem um cérebro muito desenvolvido. Então isso foi muito interessante, né? Mas hoje existem tantos estudos a respeito do cérebro dos animais. Eu vou mostrar para vocês um deles, do Endicks. Tem muitos estudos assim. O que eles fizeram? Eles treinaram esses cachorros a ficar bem acomodados naquele perverso tubo da ressonância magnética funcional. Vocês já entraram naquele tubo? Já? Vocês conseguiram ficar quietinhos lá? Eu só entro naquele tubo com sedação. Já entrei algumas vezes, mas sedado. O ano passado eu tive pancreatite e o meu médico dizia: Vênia, você precisa entrar no tubo sem sedação, porque você vai ter que obedecer alguns comandos. Eu fiquei tão humilhada, né? Porque eu falei, os cães doentes entram lá, ficam bem quietinhos. Eu que pretensamente sou um espírito superior a eles, né? Não consigo. Aí eu fui rezando, mas você sabe que chegou na hora, os espíritos ajudam a gente. Assim que eu entrei no setor, veio um enfermeiro e falou: a senhora que vai fazer algum teste hoje e tal? Eu falei: bem, eu estou com muita coisa. Ele falou: não, você não vai conseguir, quer ver? Olha, para encurtar a história, porque não dá tempo de contar com detalhes. Eu fiquei 1 hora dentro daquele tubo, ele enfiou a cabeça dele dentro do tubo para ficar aqui com a cabeça junto da minha, falando no meu ouvido o tempo todo, com as mãozinhas aqui no meu ombro, assim: a senhora está indo muito bem, ela já vai acabar, isso mesmo e tal. Eu fiquei escutando o que ele falava, fiquei no tubo 1 hora. Olha que beleza, né? Então olha como Deus ajuda. Aí depois abracei ele e falei: que coisa boa, você me ajudou. Ele falou: eu adoro ajudar as pessoas, por isso que eu vim ser enfermeiro. Eu falei: isso bem, continua ajudando, viu? Porque na hora H, né, a gente encontrar um santinho desse que enfia a cabeça dentro do tubo para ficar com a gente, é uma beleza, né? Mas foi ótimo esse menino. Toda vez que eu lembro dele, eu rezo por ele. O que eles fizeram com esses cachorros? Fizeram assim, olha. Puseram o fone de ouvido e emitiram mais de 60 tipos de sons. Explosão de bomba, outra pessoa gritando, outro cachorro latindo. Quando era o tutor dele que falava carinhosamente com ele, que áreas foram marcadas no cérebro do cachorro? O córtex auditivo, por quê? Porque ele estava ouvindo a voz do tutor. O córtex visual, olha que coisa interessante. Quando alguém fala em uma pessoa que você já conhece, você não imagina a imagem da pessoa, isso marca no teu córtex visual. Então marcou o córtex visual dele. O que significa? Que ele fez uma associação de ideias. Ele associou a voz com a imagem do tutor. É uma associação de ideias, é uma alta função cerebral. E marcou também o córtex terciário associativo, que é do lobo frontal. Lembra que eu falei? Lobo frontal é que trabalha com as chamadas funções cognitivas, intelectivas. Aprendizado, memória, resolução de problemas, associação de ideias, livre-arbítrio, planejamento de ações futuras, tudo que existe de mais sofisticado no terreno racional é com o lobo frontal. Pois ele fez, olha, tudo isso lá no lobo frontal. Ou seja, a conclusão do Endicks, olha, as áreas de percepção e processamento da voz também existem nos cães com padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Esses dados elucidam como os cães podem entrar em sintonia com o sentimento dos seus tutores. Então não é assim, porque tem uma corrente de neurocientista que estuda comportamento animal que acha que os animais imitam gestos e expressões humanas. Não é, não. Eles têm processamento cerebral dos estímulos que estão recebendo, né? Então trabalhos como esses tem muitos mostrando
que o cérebro deles é bem ativo. Então eu falo dessa interação cérebro-mente nesse livro que eu escrevi lá pela faculdade, Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária com Correlações Clínicas. Capítulo, qual é? 14. Neuroanatomia da interação cérebro-mente. E eu trabalho as estruturas do cérebro do ponto de vista morfológico e funcional, mostrando como o cérebro age como órgão de manifestação da mente dos animais, né? Então eu faço isso também nesse livro aí. Então vocês estão percebendo que o que tem na doutrina espírita, a ciência depois vem vindo confirmando, né? E a gente pode fazer essa associação de ideias. Bom, depois dessas coisas todas que eu fui estudando, tudo, eu criei o NUVET. O que é o NUVET? Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, junto à Associação Médico Espírita lá de São Paulo, em 2013. Já foi criado depois o NUVET Pernambuco, NUVET Uberlândia, né, Cida? NUVET Uberlândia, e em 2017 o NUVET da AME Brasil. Lá em 2018, a Mirella, que era coordenadora do NUVET Pernambuco, ela está em Portugal fazendo pós-doc, e quando ela foi para lá, eu falei, Mirella, cria um NUVET lá, dei os contatos para ela, e ela criou NUVET da AME Porto, AME Norte, lá em Portugal. Em 2019 foi criado o NUVET Santos, e agora a gente fez lá na federação, em Brasília, a Federação Espírita Brasileira, o segundo encontro do NUVET Brasil. E o pessoal do Distrito Federal está se organizando para fazer o NUVET no Distrito Federal. Então, esse assunto que eu estou tratando com vocês aqui, ele vai se disseminando através da criação dos NUVETs, né? Está vendo que coisa boa? Bom, então acabou o primeiro bloco. Eu vou falar rapidamente para vocês desse segundo, animais em sofrimento, tá bom? Por que os animais sofrem? Então a gente vê tanta coisa, né? Tanta cena dos animais sofrendo, e vem essa pergunta, por que os animais sofrem? Livro dos Espíritos 602. Kardec pergunta, os animais progridem como ser humano por sua própria vontade ou por força das coisas? Qual é a resposta? Por força das coisas, porque para eles não existe expiação. Porque no meio espírita a gente tem a mania de achar que tudo que a gente sofre, a gente está pagando alguma coisa que fez no ano passado, não é? Não é bem assim. A maior parte do nosso sofrimento, do que a gente chama de sofrimento, é oportunidade de aprendizado. Porque a gente gosta de lamuriar, porque assim, o que será que eu fiz na outra encarnação, né? Eu tive um acidente, quebrei a bacia e 3 fraturas na coluna, é porque eu desci a escada apressadamente, não é porque eu desencaminhei alguém no passado, ou atropelei alguém. Eu sou muito afobada, né, muito acelerada, e fui pulando, o pé escorregou e eu fui voltando. Aí cheguei lá embaixo da escada mais depressa do que se estivesse andando, né? Mas são descuidos. A gente, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem atribulações do presente, né? Não é tudo que é do passado. Então, para eles não existe expiação. Em Libertação de André Luiz, logo no primeiro capítulo, a gente vê André Luiz dizendo assim, olha, o sofrimento é reparação ou ensino renovador. Reparação, que a gente chama de expiação, para esses casos. Vamos supor que eu tenho algum enrosco lá no passado, e eu vim com essa coisa de não ter dificuldade para perdoar. Eu preciso resolver isso, então a vida vai me colocar situações, outra vez, para que eu tenha oportunidade de aprender e de exercer o perdão, né? É um ensino, é um ensino reparador. Outras vezes, ensino renovador. Eu não sei uma coisa, então eu vou passar por uma experiência e vou aprender. Eu costumo contar esse caso para fazer a exemplificação. Eu fui muitas vezes em Santo André fazer palestra pela USE, com a Catarina e a Ivone, são 2 irmãs. Elas me ensinaram, olha, Irene, você pega o começo da Anchieta e entra na entrada 19. Eu ia. Um outro dia me convidou uma outra pessoa, o Valdir, um outro centro. Eu falei, Valdir, deixa que eu vou, eu sei, eu entro na 19. Não, Irene, não precisa. Você entra na entrada da Mercedes. Aí ele me explicou, eu anotei e fui.
Entrada da Mercedes eu entrei. Entrei para lá, entrei para cá, não achava nada, fiquei perdida. Ainda bem que eu saí de casa muito antes. Bom, aí parei no posto de gasolina, perguntei, aquele tempo não tinha o Waze. Aí perguntei, acabei chegando no centro espírita na hora da palestra. Aí lá veio o Valdir. Oi, Helena, tudo bem? Você veio bem? Eu falei, não vim bem, você me deu o caminho todo errado. Aí ele disse assim, mas em qual das 3 entradas que você entrou? Eu falei, mas tem 3 entradas na Mercedes? Tem. Eu falei, qual entrada que era para entrar? A terceira. Eu falei, por que você não me falou? Ele falou, Helena, todo mundo sabe. Eu falei, eu não sabia. Agora eu sei, quando eu vou entrar na Mercedes, na entrada da Mercedes, é a terceira, meu pessoal, não é a primeira ou a segunda. Então é bem isso, você acaba sofrendo uma coisa, para você, o que a gente chama de sofrimento, né? Para você aprender. Agora, quando eu for outra vez em Santo André entrar para a Mercedes, eu sei que é na terceira entrada, não é nem na primeira nem na segunda, né? Mas aquele dia quase que eu fiz um fraticídio, né? Depois eu precisei me acalmar, respirar profundamente para perdoar o Valdir por esse lapso, né? Mas tudo bem, aprendi mais um caminho para ir para Santo André. Olha o que o Fulano Pires fala. Porque os animais sofrem no livro Mistério do Serenante, a Dor e a Morte. Sofrem porque evoluem. E toda evolução é acompanhada das dores do parto, que anunciam as transições evolutivas para planos superiores. Então, dizer, toda essa coisa que a gente chama disso, porque a nossa matéria é muito grosseira, né? Aqui no nosso plano. Então, nós estamos encarnados, sujeitos às vicissitudes da matéria, né? Então, tudo que evolui sofre. A gente chama de sofrimento. Emmanuel, no livro Animais e Sofrimento, ele tem uma página lindíssima que diz assim: ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando recursos preciosos para obtê-la. Assim, essa passagem é muito longa, estou dando só um flash. Assim é que o animal atravessa longas eras para instruir-se. Para atingir a auréola da razão, deve conhecer comprida fieira de experiências, né? Então, as nossas vivências, a gente precisa parar de falar que são sofrimentos. São experiências, na maior parte das vezes, oportunidades de aprendizado. Bom, então a gente fica pensando muito naquilo que está lá em cima, olha, sofrimento dos animais quando são da nossa responsabilidade. A gente pode dizer que os animais que convivem conosco, a maior parte do sofrimento que eles têm é por nossa causa. São impingidos pelos seres humanos, nos vários setores, né? Então a gente precisa rever os nossos atos todos. Eu trouxe um exemplo simples. Olha, em Hípica de Brasília, cavalo serve de tela no dia da criança, uma coisa assim, para as crianças brincarem, pintando o cavalo, amarraram o cavalo lá, ele ficou lá coitadinho, e as crianças ficaram pintando o cavalo, né? Olha que bonitinho, né? Mas é assim, precisa ensinar para as crianças que é um ser vivo, que cansa, que não está à disposição das crianças. Precisa ensinar é uma questão moral e cívica, né? É uma questão moral e cívica, a gente respeitar os outros seres vivos. Bom, então como é que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que a gente faz para ler sinais de ocorrência de dor, sofrimento nos animais. 2 situações: quando existem lesões corporais, então se o animal está lesado, você falou, olha, é claro que ele deve estar em sofrimento por conta disso, né? Mas às vezes não existem lesões corporais. Então você fala, será que esse animal está sofrendo? E é muito difícil para nós que somos médicos veterinários, a gente precisa aprender a ler os sinais de sofrimento, né? Para identificar. Então eu fiz um artigo lá na revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, nessa revista aqui, olha, Educação Continuada, volume tal, fascículo tal, 2002. Bases metodológicas e neurofuncionais da ocorrência de dor e sofrimento em animais. Então, eu convidei para fazer parte desse trabalho comigo o Dr. Flávio Massoni, que é da Unesp, o Dr. Arif Kais, também da Unesp, e 2 amigos lá da UEL de Londrina, aqui do Paraná. Para quê?
Porque eu fiz esse trabalho já com o objetivo de me basear nele para fazer os pareceres que vão para o Ministério Público defendendo os animais. Eu sou assessora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Então toda hora eles me pedem, ele faz um parecer de vaquejada, de essa prova de rodeio, de animais de circo, de foie gras, de puxada de cavalo que tem aqui em Santa Catarina, né? Então eu preciso de material, de literatura para embasar os pareceres. E eu então convidei mais esses colegas para eles me ajudarem no artigo para ter um peso. Porque quando você manda para o Ministério Público um trabalho que tem professores de 3 universidades, ele tem um peso jurídico maior, né? Então esse trabalho foi encomendado. Então o que a gente fez nesse trabalho? Então a gente fez assim, olha, eu vi uma porção de literatura e de relatórios e tudo, então eu peguei evidências físicas de dor e sofrimento quando há lesões, né? Por exemplo, em rodeios, pelo uso do sedem. E eu peguei vários da doutora Rita Garcia, quando ela trabalhava lá em São Paulo, em Taboão da Serra, nessa 11ª festa do Peão de Boiadeiro, tem um relatório técnico dela, rico, farto de material, mostrando a ocorrência de lesões corporais nos animais, tanto provocadas pelo sedem, quanto provocadas por esporas, né? Então você está vendo, o animal está lesado pelo sedem, lesado por espora, é claro que aquilo está prejudicando os animais, né? Então a doutora Rita tem um trabalho incrível nessa área. Mas e quando não existem lesões corporais? Como é que eu vou ler esses sinais? Então é assim, olha, eu me baseei nesse trabalho no regulamento da British Veterinary Association, lá do Reino Unido, né? Nesse simpósio que eles fizeram sobre identificação de dor nos animais. Então eles dizem o seguinte, olha, tem 3 maneiras de você identificar dor, sofrimento nos seres. A primeira delas é a comunicação verbal. Acontece que os animais, como os bebês humanos, não dizem para a gente o que eles estão sentindo. Então essa primeira coisa não vale. Então vamos aos sinais fisiológicos, porque estados emocionais alteram funções orgânicas. A gente, quando toma um susto, está muito preocupado, o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, a gente fica com sudorese, com vasoconstrição periférica, às vezes com a pupila dilatada, às vezes com trânsito intestinal acelerado, né? E comportamento sugestivo, flexão, extensão de membros, reflexo de retirada, fuga, enfim, existe uma porção de sinais comportamentais sugestivos. Então tem um deles que é muito interessante, olha, quando a gente pega, por exemplo, animais que estão em ambiente iluminado com midríase, porque a midríase é a dilatação da pupila. Quando acontece dilatação da pupila? Quando você está num ambiente iluminado e o pessoal começa a diminuir a luz, o que acontece? A pupila dilata para o pouco luz que tem sensibilizar a retina. Quando acontece a dilatação da pupila midríase em ambiente iluminado, é que o indivíduo está vivendo emoções muito intensas, negativas ou de outro lado também, por exemplo, a excitação sexual pode dar midríase, né? Então, quando você pega animais, por exemplo, animais que são usados em espetáculos de diversão, durante o dia ou à noite, com o ambiente iluminado em midríase, junto com a midríase vem uma porção de outros sinais, taquicardia, aumento da pressão arterial, secreção de cortisol, vasoconstrição periférica, de pelos midríase. Isso caracteriza o chamado síndrome de emergência pequeno. O que eu fiz com isso? Então é assim. Então eu peguei vários na internet, várias revistas de animais usados em espetáculos de diversão e que estão em midríase, né? Então, através disso, eu consigo levantar argumentos dizendo que esses animais estão expostos a situações que eles causam dor e sofrimento, né? Então, é meio assim que a gente consegue ir vencendo as coisas. Então, para a gente encerrar isso, implicações éticas. Depois de tudo que a gente viu,
em relação às informações da literatura espírita e da literatura acadêmica, nós temos o direito de dispor dos animais como nós fazemos até hoje, não é? Então, as cenas que eu vou passar aí, todas elas, eu quero dizer o seguinte, olha, não são fatos isolados, fazem parte do mesmo modelo de subjugação e exploração dos animais, resultante daquele modelo lá de mais de 300 anos que os animais são coisas utilizáveis e descartáveis, né? Apesar de na década de 1960 o Gregory Bateson ter trazido esse conceito de mente, de que os animais têm mente, os animais sofrem, são sensíveis, nós temos esse resíduo cultural e os animais são usados de modo geral exatamente ainda como coisas, né? É bem por aí. Eu gosto muito de citar o Jeremy Bentham, esse filósofo inglês, porque ele fala que nós precisamos resgatar o nosso sentimento de compaixão, que faz com que nós possamos perceber. Não precisa perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar, basta perguntar se eles são capazes de sofrer. São, nós precisamos respeitá-los por isso, né? Em Missionários da Luz, André Luiz, aliás, é o mentor Alexandre, que diz assim: a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Também Emmanuel, que eu já citei nesse livro, ele diz assim: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais, estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Olha que bonito, né? Então, eu vou terminar essa minha fala com vocês fazendo um resumo desse livro, desse capítulo do livro Gênese da Alma, de Caiba Schutel. A primeira edição desse livro é de 1924. E olha, naquela época ninguém falava em bem-estar dos animais e Caiba Schutel já tinha essa sensibilidade, né? Esse capítulo é maravilhoso. Eu vou fazer um resumo. E eu sugiro a vocês que leiam o capítulo inteiro. É muito bonito. Então ele diz assim, olha: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais, sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de jornada evolutiva, de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos nós, nosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente vê essa figura de Jesus, que alguém teve a sensibilidade de pintar, não é? Então nós pensamos no que vendo essa figura? Pensamos em compaixão, em caridade, em bondade, em harmonia, em paciência, em gratidão, que nos leva à conquista do amor e da paz, não é? Então a gente vai pedir a Jesus, que não por acaso nasceu num estado cercado de animais, vamos pedir a Ele que abençoe o nosso esforço em tentar uma harmonia cada vez maior no relacionamento entre seres humanos e animais, que Ele infunda em todos os nossos sentimentos a luz do seu divino amor. Então, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, viu? E a gente vai pensando nisso e tentando ser cada um de nós agente multiplicador de todas essas informações que a gente viu aí, para que a cada dia a gente possa ter um mundo melhor para nós e também para os animais. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, professora Eugênia, pela lucidez das colocações que a senhora nos trouxe. E é sempre muito bom ter esse contato com a academia, porque ela nos abre
as portas da mente, e como a senhora bem colocou de início, né? A própria doutrina espírita e Kardec, na questão 613, lá na nota, ele deixa aberta algumas questões, como a senhora colocou, que não estão fechadas, como a senhora bem propôs para nós ali, de forma tão brilhante. E eu quero aproveitar a sua deixa, já que nós estamos tratando dessas questões tão lúcidas dos animais, e terminar com o final do capítulo referente aos 3 reinos, que diz o seguinte, nessa questão 613 na sua nota: quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isto repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos. Entretanto, é extremamente necessário que nós convivamos em paz ainda inferiores, já que nós nos colocamos, como a senhora bem colocou, como superiores a ele. Assim, nós vamos passar para a nossa etapa final dos trabalhos, que são os nossos passes. É possível, senhor Nélio, pelo adiantado da hora, fazer individual? Fazemos para todos? Ok. Então nós vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus por esse momento. Rogando a Jesus, nosso divino amigo, que tanto nos ensinou e nos mostrou que aquele que já caminhou precisa olhar por aquele que ainda está preso no passado. As responsabilidades que cercam o homem nessa amada terra é imensa. Por conhecermos a doutrina espírita ainda mais. Desta forma, o amor aos animais, o amor ao semelhante, como apregou tanto cada passo da nossa existência com o seu amor, para que, logo à frente, sejamos nós aqueles a distribuir o amor que recebemos de Ti. Jesus querido, se conosco, não só no dia de hoje, mas também por amanhã e por todo sempre. Nós pedimos que todos aguardem em seus lugares, que ao seu tempo